A mensagem de hoje ela foi tirada do livro de Efésios, que é Paulo escrevendo uma carta para a cidade de Efésios, para que eles possam aprender a orar. Mas a oração que ele estava ensinando é uma oração com ousadia, uma oração com intimidade, uma oração para fortalecimento interior. Então, ele escreve várias coisas e ele diz: queridos irmãos, o apóstolo Paulo nos apresenta aqui uma das orações mais profundas da Bíblia. E ele está pedindo ele não está pedindo coisas materiais. Ele ora por fortalecimento espiritual, por mais intimidade com Cristo, por uma vida cheia de amor e de plenitude de Deus. Então, em Efésios 3,14, ele começa assim: por esta causa me ponho de joelho perante o Pai, do qual toda família nos céus e na terra toma o nome. Essa primeira frase que ele ensina aqui está dizendo: por esta causa me ponho de joelho perante o Pai. Isso significa o quê? Se pôr de joelho diante do Pai significa que você precisa ter reverência. Essa é uma das primeira coisa que a gente deve fazer quando você for orar. Como temos reverência? Normalmente a gente joelha. E também muitas das vezes no começo de uma oração a gente fala: Pai querido, Pai amado, estou aqui te pedindo humildemente. Você vai fazer alguma coisa, vai falar alguma coisa que você demonstra reverência. Não é começar a orar dizendo assim: Jesus, eu quero isso, Jesus, me dá isso. Então não é assim, chegar e ficar falando me dá. É reverência. Você não vai chegar de frente ao juiz e vai usar a expressão: e aí, velho? É um exemplo. Qual é? Você vai me liberar ou não vai? Ele é condenado na hora. Diante de Deus também é do mesmo jeito. Precisamos ter reverência. Então, por esta causa, me ponho de joelhos perante o Pai. Então, primeiramente, qual causa que é que você põe de joelho diante do Pai? Vamos supondo que um filho seu adoece. Você não vai começar a ficar reclamando. Você vai se pôr de joelho e vai começar a orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu filho está doente. E o Senhor é médico dos médicos. Cura meu filho. E você vai começar, com reverência, a pedir o que você precisa. E Paulo ensina isso. Paulo se ajoelha com atitude de humildade e entrega. Ele reconhece Deus como o Pai de todos os salvos. A oração começa com reverência e reconhecimento da paternidade divina. Normalmente, todos os filhos, eles fazem de tudo para obedecer os pais. Eles respeitam o pai, porque o pai é a autoridade, é o pai que mantém a casa, é o pai que sustenta, é o pai que dá proteção. Então, quando você quer uma coisa para o seu pai, você vai chegar e vai pedir. Por quê? Você respeita ele. No capítulo 3, versículo 16: que sejais fortalecido com poder pelo seu Espírito no homem interior. Paulo não ora por bênçãos externas, mas por fortalecimento interior. O Espírito Santo nos dá poder para vencer as lutas da alma. O homem interior é mais importante do que o exterior. Então a lição aqui, ela cita um homem. E o que ele diz? Você conhece o crente pela a forma que ele ora. Como é? Muitos de nós ora às vezes 1 minuto e já quase falou tudo que precisava de falar. Outros oram 1 hora e tem mais ainda para falar. Então quanto mais você busca, você tem mais intimidade com Deus. Quanto mais você ora, quanto mais você pede,
Quanto mais você agradece, você tem mais intimidade com Deus. Então o que ele diz? Você conhece o homem pela oração. Se ele ora pouco, é porque ele não tem muita intimidade com Deus. Se ele ora sem autoridade, é porque ele também não tem intimidade com Deus. Eu até peço perdão por isso. Eu não tenho muitas palavras para orar, porque assim, eu estou sempre, na minha mente, estou sempre pensando em Deus. Então, eu não oro muito para que as pessoas vejam que eu estou falando com Deus. Mas de cedo até a hora de dormir eu estou pensando em Deus. Então eu oro em pensamento, eu agradeço por tudo em pensamento. Quando eu resmungo, quando eu reclamo, quando eu paro para ver o que eu estou fazendo, o Espírito Santo me toca. Não é assim que tem que ser. Você tem tantas outras coisas, agradece pelo que você tem. Então Paulo aqui ele começa a ensinar a igreja de Éfeso a buscar por intimidade com Deus. Permita que Cristo habite em seu coração, versículo 17. Para que Cristo habite pela fé nos nossos corações. Cristo quer habitar e não apenas visitar. Isto acontece pela fé constante e sincera. Ele quer ter liberdade em nossas vidas. Então quando Paulo fala aqui, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Se você ora pouco, tem intimidade pouca, é capaz de que você ore uma vez por dia ou uma vez por semana. Quanto mais você tem a dificuldade de orar, de buscar, Deus vai distanciando um pouco de você. Para que você tenha intimidade com Deus, você precisa o quê? Estar em constante oração, estar em constante busca. Você precisa estar se alimentando, precisa estar buscando. Então Ele quer morar no seu coração. Se você convida alguém para visitar a sua casa, ele vai. A oração é do mesmo jeito. Deus, vem morar no meu coração, vem fazer parte da minha vida. E você começa a buscar Ele, Ele vai estar todo dia no seu coração, no seu pensamento. Para mim, Deus está no meu pensamento, porque para mim é 24 horas pensando nele. Qualquer coisa de errado que eu pense em fazer, meu subconsciente já fala, isso é errado, Deus não gosta. Então o Espírito Santo trabalha na mente da gente. Cristo tem residência fixa no seu coração ou parece de vez em quando? Isso quer dizer o quê? Você ora uma vez por dia ou uma vez por semana? Para que Deus venha até você, você tem que buscar Ele. Então o que nós devemos sempre estar buscando. Não é sempre que a gente está orando assim, joelha, tira ali uma meia hora, uma hora do nosso tempo para poder orar, ou para buscar a Deus, ou para cantar louvores a Ele. O inimigo está o tempo todo na mente da gente, a partir do momento que acorda até a hora que vai dormir, pondo preocupações, tirando o tempo que a gente tem na tela do celular. Então quanto mais você quer buscar, o inimigo também quer te distrair com as coisas desse mundo. Você pega o celular ali, um vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos, 4 vídeos, quando você vê já foi 1 hora do seu tempo. Você poderia estar o quê? Buscando a Deus, buscando a presença dele. Paulo ensina também que devemos estar arraigados e fundados em amor. O amor é base da fé cristã. Então se você fala, eu quero ser cristão, quero ser crente, a primeira coisa que você deve fazer é amar. É uma das primeiras coisas. Se você vê a necessidade de alguém, você tem que demonstrar amor. Não é querer Deus só para você. Você deve querer para todos, porque Ele é muito bom. Então Paulo deseja que os crentes compreendam a grandeza do amor de Cristo. Então quando você for orar, você entenda que Deus te ama. E também você deve falar isso para as pessoas. Deus te ama. Esse amor excede todo o entendimento humano. O que a gente pensa? Eu estou na igreja, estou bonitinho,
eu trabalho, dou meu dízimo, dou oferta, dou isso e aquilo, e Deus me ama mais do que aquele desviado. E aí você começa a achar que o amor de Deus é só para a pessoa perfeitinha, só que aquele que faz o bem. Mas não, Deus ama todo mundo igualmente. Ele vai te amar um pouco mais? Pode ser que sim, porque você está fazendo a obra dele, enquanto o outro está fazendo a obra do Satanás. Deus ama, ele ama. Quer que ele volte? Quer. Mas a gente tem que entender que Deus também ama ele e precisa apresentar Deus para ele. Você tem amado como Cristo ama? Você tem perdoado, servido ou se doado? Então, quando a gente fala, você tem perdoado? Deus fala para a gente perdoar quem nos ofende. E muita gente guarda aquele rancor no nosso coração. Muita gente guarda e não perdoa uma dívida que já caducou há 5 anos, mas guarda no coração aquele rancor de que quer receber de qualquer jeito. A outra pessoa não consegue pagar, mas você quer receber. Então Deus ensina que a gente devemos amar. Amar o quê? Tô com minha vida super controlada, aquela dívida lá só cutuca minha mente, só me faz ter ódio. Então você deve amar, você perdoa aquela dívida, esquece e segue a vida. Nem sempre você precisa perdoar, porque tem pessoa que pode pagar, só precisa dar aquela cobradinha, né? Então, versículo 19: para que sejam cheios de toda plenitude de Deus. Então o que é plenitude? É muita coisa. Plenitude quer dizer a presença de Deus, é o caráter de Deus, é uma vida profunda de comunhão. Então quando você quer estar cheio da plenitude de Deus, você tem que ter um caráter. Você tem que mostrar para as pessoas que você tem caráter. Você tem que mostrar que Deus está na sua vida. Isso significa o quê? Você deve apresentar como cristão, deve comprar e pagar, deve perdoar as ofensas, não deve devolver com a mesma moeda, porque às vezes está no trânsito, alguém buzina para você solta um palavrão, talvez a pessoa não escuta, mas você soltou, você ficou com raiva. Ou a pessoa buzina, você buzina também. Alguém aparece na sua loja de mau humor, você vai lá e quer retribuir com o mesmo mau humor. Mas quando você tem caráter de Deus, não, a pessoa te tratou mal ali, você já pensa como Deus pensaria. Não, essa pessoa já começou o dia ruim, não vou retrucar com ela a mesma coisa que ela está fazendo, vou dar bom dia. Se ela não retribuir, eu entendo que o dia dela hoje está ruim. Ou por exemplo, às vezes eu falo que a xerox minha é R$1, tem gente que, misericórdia, bate a porta e vai embora. Às vezes a vida da pessoa naquele momento é caro, R$1 para ela é caro, mas tem dia que para mim também um valor é muito caro. O que eu tenho que entender? Que a pessoa está passando por necessidade. E centenas de vezes eu já falei, não moço, não precisa pagar então não, vem cá que fazer de graça para você. Porque a gente entende que a pessoa está passando necessidade. Então a gente tem que ter o caráter de Deus e entender. Você é cheio de Deus ou está cheio de si mesmo? O que é estar cheio de Deus? É você entender a necessidade e tentar ajudar o seu próximo. É você ver alguém passando necessidade e demonstrar amor. É você ver uma mulher sem marido e você dar uma cesta, dar uma ajuda financeira, pagar um boleto para ela, ou vice-versa. Você vê a necessidade de ajudar. Finalizando, capítulo 21, versículo 21. Deus pode fazer muito mais. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Deus é ilimitado, Ele faz mais do que pedimos ou imaginamos. Ele opera em nós pelo Espírito. Tudo deve ser para a glória dele. Então o que Paulo ele quis ensinar às igrejas? Que devemos orar com autoridade. Por que ele está dizendo que Deus
Ele é poderoso para infinitamente mais. Quando você orar, não fica assim: Jesus, eu quero um carro. Aí o que você pensa? Se eu pedir uma Hilux, e se ele não dá? Eu não vou ter dinheiro para pagar o IPVA. Mas não, quando você ora com autoridade, é isso que o Paulo quer ensinar. Que a gente deve orar com autoridade, pedindo o que a gente quer, e não pedindo qualquer coisa. A oração de Paulo nos ensina que a maior necessidade do cristão não é material, mas é espiritual. Quando você deseja ter mais do que você pode ter e não sustenta pelo pouco que você pode ser feliz, por exemplo, eu estou muito feliz com o carro que eu tenho e eu posso agradecer a Deus pelo que eu tenho. Agora, se você ficar pedindo um carro mais novo, um carro para demonstrar o que você ganhou, um carro super caro, um carro elétrico, por exemplo, e você fica ali, pedindo um carro potente, um carro sem necessidade, Deus pode até te dar, Ele abre as portas, te dá, mas aí depois, você não era aquilo que você precisava, você começa a falar: agora tem que pagar 5 mil de IPVA, aí já começa a reclamar. Então, a nossa necessidade que Paulo quer ensinar é para que oremos para o nosso interior, é pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus autoridade espiritual, é pedindo a ajuda a Deus para que a gente possa ter comunhão com Ele, comunhão com os irmãos, e precisamos de força interior na presença de Deus. Eu fiz um teste lá em casa, que foi o seguinte: meu filho ficava todo dia de noite chorando, e aí aquilo foi me incomodando. Eu fui ensinado que os presbíteros da igreja, quando alguém estiver enfermo, chamaram os presbíteros da igreja para orar pelos enfermos. Eu falei: uai, Deus, se eu sou presbítero, eu tenho que ter essa autoridade, então eu vou usar ela. Fui lá na cabeça do meu filho, orei para ele, expulsei o mal. Ele falou: não aceito ele chorar mais, tira essa dor dele, em nome do Senhor Jesus, acredito no seu nome, e não aceito. Foi para falar de uma noite todinha e tá caladinho até hoje. Acabou. Então eu entendi que a gente deve usar nossa autoridade. Se a gente sabe, se a gente pedir para Deus Ele nos dá, então vamos pedir com fé. Vamos usar a nossa coragem e saber que Deus tem poder, e vamos usar a nossa fé para poder ir lá e expulsar o demônio, expulsar a tristeza. Tem dia na vida da gente que a gente acorda meio triste. O que a gente deve fazer? A gente deve orar, expulsar aquela tristeza. Mas aí o que você faz? Aquela tristeza, ela veio por um motivo. E aí, se você deixar ela crescer, você passa o dia alimentando aquela tristeza, vai trabalhar com a cara ruim para os clientes ou para os amigos, e começa a deixar aquela tristeza aumentar em você. O que você deveria fazer? Expulsar ela com autoridade cristã. Quando você acordou, devemos acordar e desejar bom dia para Deus. Do mesmo jeito, bom dia para nós também. Mas não, a gente deixa a tristeza e criando aquela bola de neve. A tristeza faz o quê? Faz você não orar. Aí no outro dia a tristeza está maior. No outro dia está maior. Aí você se encontra com um perturbado e descarrega toda a raiva dele em você. Descarrega todos os problemas dele em você. Encontra uma pessoa e tipo assim, junto os problemas seus, os problemas da pessoa, você fica mais triste ainda. Até que você precisa ir na igreja, estar em comunhão com os irmãos, escutar uma palavra, e só aí que você vai ter aquele alívio de Deus, porque vai ter outros irmãos com a fé renovada que vai orar para você e vai expulsar o mal. Muitas vezes eu vou para a igreja meio triste, mas eu vou. Alguns pastores anteriores falavam assim: você está triste, está cansado? Nós também tá. Mas se esforça, vem com a roupa de trabalho, mas vem para a igreja. O dia foi difícil? Foi, mas vem para a igreja. Devemos estar unidos para juntos ficar mais forte. E às vezes sai do trabalho com os olhos até cansados assim. Chegava na igreja e a palavra era tão boa que a gente
esquecia os problemas do dia. Aí a gente agradecia a Deus, porque a gente estava naquele momento triste, só de ir para a igreja a gente já foi renovado. Então, o desafio nosso é: que tal começar hoje uma nova vida de oração como Paulo, buscando mais intimidade com Deus e desejando ser cheio de sua presença? Então, você conhece o crente pelo quê? Da forma que ele ora. Se você ora com medo de pedir, ou ora sem ter coragem de expulsar aquele mal da pessoa, por exemplo, se chegasse alguém aqui, você teria medo de expulsar o mal dela, ou de repreender a tristeza que ela tem? Muitas vezes fala: e se não sair, eu vou ficar com vergonha. E se a pessoa estiver endemoniada, eu vou ficar com vergonha, eu vou ficar com medo. Mas não, Paulo diz aqui pra gente: orar com autoridade. Isto é, ter intimidade com Deus. Não adianta nada você querer orar para uma pessoa que está enferma se você não tem autoridade para isso, ou se você não tem intimidade com Deus. Como eu vou falar de Deus para alguém se eu não conheço Ele, se eu não tenho intimidade com Ele? Então devemos ter intimidade com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. E a mensagem é essa: que devemos estar sempre em busca de intimidade com Deus, em busca de comprometimento, em busca de oração, para que possamos estar cada dia mais fortes e podemos orar com autoridade. E aqui fala que se a gente pedir, Deus é infinitamente mais para nos dar o que pedimos. E a mensagem é essa. Graças a sua bondade. E amém.